Glória a Deus. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Toda honra e toda glória seja dada ao nosso Pai. Agradecer a Deus por mais uma oportunidade, de poder falar do grande amor de Deus. Glória a Deus. Irmãos, eu quero que os irmãos abram as suas Bíblias, vou ser breve, em nome de Jesus, mas que nessa breve palavra os irmãos possam absorver e aprender um pouco, assim como eu também, possamos aprender da palavra do Senhor Jesus. Amém? Abram suas Bíblias em Marcos. Marcos capítulo 16. Obrigada. Marcos 16, versículo 15. Apenas um versículo muito conhecido de todos nós, em nome de Jesus. A palavra de Deus diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Podeis sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, nós sabemos que muitas das vezes nós precisamos, durante a nossa caminhada, durante a nossa vida cristã, conhecer Jesus. Glória a Deus. E nós sabemos que aqui no versículo 15, ou versículo 16, capítulo 16, versículo 15, foi a última ordenança do Senhor para os seus discípulos, antes de subir aos céus. Por muitas vezes, amados, nós nos sentimos incapazes de falar, de pregar, de anunciar o Evangelho de Deus. Mas como diz aqui a palavra do Senhor Jesus, Ele disse: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Glória a Deus. Uma coisa, amados, que nós temos que diferenciar é o dom para a ordenança de Deus. Glória a Deus. A palavra de Deus diz que nós temos que obedecer a Deus. Aleluia. E dom de revelação, dom de língua, todos os outros dons, até o dom de conseguir verbalizar, pregar, bonito, pode ser um dom. Mas o ide que Deus falou aqui, ele não é um dom, é uma ordenança. Aleluia. É uma ordem. Glória a Deus. Deus, ele não diz: olha, vocês só vão pregar o Evangelho aquele que tem um dom, aquele que sabe falar, aquele que tem uma boa pronúncia, aquele que sabe falar bonito. Não. Ele falou: ide. Aleluia. Todos nós temos essa ordenança. Glória a de ir, Deus. de pregar, de falar, de dizer que Cristo salva, que Cristo liberta, que Cristo, o que Ele fez em nossas vidas. Glória a Deus. Então muitas das vezes nos acovardamos, deixamos de falar do amor de Deus porque queremos falar bonito, queremos pregar bonito, e não é isso que Deus quer. Deus, quando Ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, não é aqui dentro de quatro paredes. Pregar aqui dentro, irmãos, é fácil. Falar de Cristo aqui dentro é fácil, porque eu estou falando para pessoas que já conhecem, que já têm algum entendimento. Mas o difícil é lá fora, na nossa casa, com os nossos vizinhos, com a nossa família, com aqueles que ainda não são crentes. Eu tenho uma boa parte da minha família que não é cristã, e eu sofro isso todos os dias, irmãos, porque eu vivo com a indiferença, eu vivo com, vamos dizer, deixam de lado porque é crente, não convive porque é crente. Então não é fácil, irmãos, você obedecer essa ordenança dentro da sua família, no seu bairro. Mas Deus disse para nós não nos acovardar. Nós temos que falar que Ele é bom,
que Ele salva, o que Ele fez em nossas vidas. E Deus dá diversos dons, irmãos, para nós trabalharmos na igreja. Mas como eu disse aqui, o ID do Senhor não é um dom, é uma ordem. A minha vida diante de Deus, muitas das vezes, irmãos, é o ID do Senhor. Irmão, mas eu não sei pregar, como é que eu vou pregar? Como é que eu vou falar do amor de Deus? O teu comportamento, a tua vida mudada diante de Cristo, com a tua família, com os teus filhos. As pessoas têm que olhar em você. No dia que a missionária estava dando o estudo, ali é o ID do Senhor. Você tem que se olhar no espelho e ver Cristo. As pessoas têm que olhar para você, para mim e ver Cristo. Aleluia. Eles têm que ver em nós, irmãos, a mudança. A mudança não vem do dia para a noite. Mas se nós estamos já há um bom tempo na caminhada, essa mudança tem que aparecer. Glória a Deus. Glória. Porque não adianta, irmãos, estamos aqui na casa do Senhor, ouvindo todos os dias as pregações, os louvores. Esse último louvor que a irmã Mariana louvou, eu amo esse louvor. Porque esse louvor, irmãos, nos mostra o quanto somos insignificantes. Aleluia. Nós não somos nada, não temos nada, mas Deus, Ele viu em nós alguma coisa. Aleluia. Ele viu em nós algo precioso para dar o seu único filho. Aleluia. Então nós temos valor. E muitas das vezes nós nos tornamos pequenos. Não porque somos pequenos, porque nós nos tornamos pequenos. Quantas das vezes, irmãos, eu fugi do altar? Quantas das vezes eu disse, Senhor, não vou pregar mais? Porque eu já passei por muitas coisas, irmãos, que se eu for contar, era para mim estar lá no mundo. Mas o Senhor, quando Ele nos escolhe, Ele nos dá raiz. Então tudo que eu passei me tornou uma pessoa mais forte, mas também me tornou uma pessoa mais dura, mais difícil. Então muitas das vezes, irmãos, nós queremos fugir, nós queremos dizer não. Eu vou chegar nessa parte mais na frente, quando nós dizemos não para o Senhor. Muitas das vezes temos medo de pregar o Evangelho, preocupados se as pessoas vão aceitar, se as pessoas vão querer ouvir, se as pessoas vão dar crédito. Irmão, mas eu vou pregar, vão falar de mim. Irmãos, vão zombar de mim, não vão querer ouvir. Mas o ID do Senhor, Ele diz é para pregar. Aleluia. Ele não diz que é para você converter nem convencer ninguém. Esse trabalho de convencer, diz a palavra de Deus, que é papel do Espírito Santo. Aleluia. Como está escrito lá em João 16, 7 e 8. Que o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado e da justiça. Já tem aqui, legal. Então, irmãos, e do juízo, preparando para a conversão. Então Jesus nos manda pregar. E o que é pregar? É proclamar a mensagem de Deus, anunciando o Evangelho e seus ensinamentos. Esse entendimento nos torna mais humildes e nos dá mais segurança. Então, irmãos, quando nós sabemos que nós só precisamos pregar, nós temos até mais segurança, porque nós às vezes temos medo de pregar. Por exemplo, tem um culto, você prega o Evangelho, faz a pergunta quem tem ali para aceitar Jesus, não aceita ninguém. Muitas pessoas saem até preocupadas. Eu preguei, falei do amor de Deus, ninguém aceitou Jesus. Mas esse não é o nosso papel. A semente que você lançou, ela foi plantada. Aleluia. Ela pode não dar o fruto ali naquele momento, mas ela vai dar frutos. Glória a Deus. Muitos já se converteram depois de muitos anos na igreja, muitos anos depois de uma palavra, muitos anos depois de uma mensagem, muitos anos talvez até depois de um abraço num momento difícil. Então, amados, o nosso dever é pregar, anunciar a palavra do Senhor. Porque não adianta, amados, ser o melhor pregador do mundo
pois só Deus pode convencer e mudar o coração de outra pessoa. Nós temos sempre, amados, tudo em nossa vida nós temos sempre duas escolhas: o certo e o errado. Assim somos todos, não somos nós como lá no mundo. Todos têm dois caminhos a escolher. E cabe a nós aceitar ou rejeitar a Cristo. Uma coisa que meu esposo falou no culto lá de Morros me tocou muito. Que ele falava sobre Pedro e Judas. E ali naquele momento eu parei e fiquei ouvindo. E é verdade, irmãos. Quantas das vezes talvez nós também não já lemos os versículos de Judas ou de Pedro e criticamos. Nossa, mas Judas foi um traidor. Traiu Jesus, eu jamais faria isso. Eu jamais trairia Jesus. E quantas das vezes, amados, nós estamos traindo ao Senhor? Traindo Ele não vindo aos cultos. Traindo Ele não fazendo a vontade dEle quando Ele nos manda. Traindo Ele quando recebemos a oportunidade e rejeitamos. Existem muitas formas, irmãos, de trair Jesus. Aleluia. Assim como Pedro, também negamos ao Senhor. Quando deixamos de pregar o Evangelho, deixamos de anunciar, falar do amor dele às pessoas que precisam, por ter vergonha de nos expor, por ter vergonha do que vão falar. Assim foi Pedro. Pedro, ele negou o Senhor Jesus com medo das consequências, com medo de morrer, como Jesus morreu, com medo de ser julgado. E muitas das vezes, irmãos, nós fazemos isso. Eu fiz isso muitas vezes. E hoje eu peço perdão ao Senhor por tantos não que eu disse a Ele, por tantas portas que eu fechei. Porque muitas das vezes, irmãos, Deus ele quer agir nas nossas vidas e nós não deixamos. Nós não permitimos, porque nos acovardamos. E qual é a diferença, irmãos, entre Judas e Pedro? A diferença, irmãos, é que Judas, eu não creio, como disse uma palavra que eu li, eu não creio que Judas talvez tinha ódio em seu coração, tinha raiva de Jesus, não. Judas, ele foi levado pela ambição, pelo dinheiro, coisas que estão acontecendo hoje em dia. Tem muitos traindo o Senhor por causa da ganância. Mas Judas, no momento que ele viu o que tinha feito, a palavra diz que ele se angustiou. Ele sentiu um grande remorso. E eu fui pesquisar o que é remorso. Qual era a diferença de remorso para arrependimento? Que essa foi a diferença de Pedro para Judas. Judas negou Jesus 3 vezes. Não foi no só uma, não, foi 3 vezes. Pedro. Ele negou Jesus 3 vezes. Mas a palavra diz que quando ele percebeu o que tinha feito, a palavra de Deus diz que ele chorou com grande arrependimento. O que é se arrepender, amados? E o que é ter remorso? Eu pesquisei e dizia assim, que remorso, eu até anotei aqui, mas como eu não estou lendo o que eu escrevi, remorso é quando você sente, é um sentimento de uma profunda culpa. Você sente uma grande culpa, mas você não se arrepende. Por acaso, se Judas ali não tivesse se matado e ele tivesse continuado com seu remorso, ele continuaria traindo as pessoas, porque ele não tinha se arrependido. E o remorso é apenas uma culpa momentânea. Ele sentiu uma grande culpa, mas ele voltaria a fazer de novo, porque ele não tinha vontade de mudar. Ele não tinha vontade de ser um homem diferente. E ali o inimigo entrou na mente dele e levou ele a tirar sua própria vida. Pedro não.
Pedro, quando ele se arrependeu, aonde eu lhe dizia que arrependimento é uma grande tristeza que você sente, mas com o intuito de mudança. Você se arrepende e diz: isso eu não vou fazer mais. Diz: para esse eu não volto mais atrás. Porque muitas das vezes, irmãos, erramos no mesmo erro. É porque você ainda não se arrependeu, você ainda não entendeu o propósito de Deus, você ainda não ouviu a voz de Deus. Porque o arrependimento, quando ele realmente vem, ele traz a mudança. Você não comete aquele erro novamente. E isso foi a diferença. A palavra de Deus diz que quando Pedro se arrependeu, ele ali se tornou um grande pregador, um grande pronunciador do Evangelho do Senhor Jesus. Porque Deus, amados, Ele é maravilhoso, Ele nos perdoa, independentemente do nosso erro, do nosso pecado, das nossas falhas, porque Ele conhece e sabe que somos falhos e pecadores. Por isso, irmãos, a importância de confiar e crer no Senhor, pois Deus é quem nos guia, é por causa dele que estamos aqui, e sem ele não somos nada. E assim como foi pregado no culto de ensino, eu prego de Jesus me olhando no espelho e vendo ele na minha família, vendo ele através das minhas condutas, através do meu falar. Porque Deus, como a missionária falou, Deus, ele muda o caráter. Não importa o meu caráter de quando eu conheci Jesus, importa o meu hoje, o meu agora. E é assim que nós pregamos a palavra do Senhor. Não é só aqui, irmãos, no púlpito. Muitas das vezes as pessoas se acovardam porque acham que tem que pregar aqui. Não. Nós temos que pregar lá fora, para aqueles que precisam conhecer o Jesus que nós conhecemos. Aleluia. Glória a Deus. E quando o pastor me disse, não, foi o Zezinho que me falou que eu tinha a oportunidade de trazer a palavra. E muitas das vezes, irmãos, nós deixamos o medo nos fechar, como que disse a palavra, né? Nós nos acovardamos. E ali, muitas das vezes eu tenho orado ao Senhor e tenho pedido a Ele: Senhor, me mostra, me transforma e me faz voltar lá atrás, quando eu te conheci. Porque quando eu conheci Jesus, eu abri a Bíblia, irmãos, em qualquer parte da Bíblia, e ali eu tirava uma lição, eu conseguia falar, e depois de tudo que eu passei, eu não conseguia mais. Então eu tinha medo de receber a oportunidade. E eu dizia: missionária, se eu for lá, a minha carne vai falar, o meu eu vai falar. Porque nós nos conhecemos, irmãos. Se você não está cheio do Espírito, se você não está ligado com Deus, você conhece as suas falhas. Você conhece onde está faltando. Você sabe onde você está errando. Porque o Espírito Santo que tem em nós, irmãos, ele nos incomoda. Aleluia. E eu dizia: Senhor, se eu for pregar, eu vou falar de mim, eu vou falar da carne, eu vou falar onde está doendo. E ali eu comecei a pedir ao Senhor. E um dia, em uma das reuniões aqui, eu não sei se foi oração, não sei o que foi, a missionária falou que Deus estava travando bocas. E eu recebi, irmãos, naquele momento eu recebi. Porque eu era uma pessoa, não sei se os irmãos perceberam, eu era uma pessoa que eu chegava muda e saía calada. Porque eu trazia de casa todas as minhas angústias, tudo que eu estava passando em casa eu trazia para a igreja. E aqui eu não conseguia dar uma glória, aqui eu não conseguia dar um amém, aqui eu não conseguia dizer que Jesus era bom. Então eu saía, entrava muda e saía calada. E recentemente, não faz muito tempo, irmãos, eu disse: Senhor, porque muitas das vezes, irmãos, Deus quer nos mudar, mas nós precisamos ter atitude.
Nós temos que dar o primeiro passo. Glória. Nós temos que fazer primeiro para ver o Espírito Santo agir. E ali eu acordei, não sei que hora era da madrugada. E a primeira coisa que eu lembrei foi da pregação. Eu disse: Senhor, o que eu vou pregar? E naquele momento, irmãos, eu ouvi uma voz na minha mente. Só disse assim: a verdade. E eu fiquei pensando: meu Deus, que verdade é essa? E depois de muito ler, eu amanheci o dia, fui trabalhar e fiquei meditando. E a palavra veio ao meu coração dizer assim: a verdade. O que é a verdade, irmãos? A verdade é a palavra de Deus. Jesus é a verdade. A palavra de Deus diz que Ele é a verdade, o caminho e a vida. Então ninguém vem ao Pai senão por Ele. Glória a Deus. Então eu só precisava falar de Jesus. Glória. Eu só precisava falar que Ele é bom, que Ele salva, que Ele liberta, mas que Ele também é juízo. Irmãos, estamos nos acomodando demais aqui dentro de 4 paredes. E nós sabemos que o mundo clama. Quando esses missionários vieram, nós vemos o quanto as pessoas estão sedentas de Deus. Mas infelizmente, muitos só dão ouvido para o novo. A palavra de Deus diz que Jesus ele não teve honra dentro da sua terra. Ele teve que sair da sua terra para pregar a palavra, para cumprir o chamado que Deus tinha para ele. Mas nós não podemos desistir, irmãos. Não podemos desistir da nossa família. Não podemos desistir dos nossos filhos. Não podemos desistir de nós mesmos. Porque a vida cristã, irmãos, é uma luta diária. É todos os dias. Todos os dias eu oro e peço ao Senhor: meu Deus, me converta. Porque eu preciso me converter todos os dias de coisas que não agradam Ele, de palavras que saem da minha boca que não agradam Ele, de coisas que eu faço que não agradam Ele, de roupas que eu visto que não agradam a Ele. Porque tudo em nós tem que ser para a honra e glória dEle. Se as pessoas olham para nós e não ver Cristo, irmãos, nós temos que pedir: Senhor, me mostra. Como eu posso mostrar às pessoas o Senhor em mim? Como o Senhor pode se mostrar às pessoas por mim, pela minha vida, pelo meu dia a dia, pelo meu andar, pelo meu falar? Então nós temos que pedir ao Senhor, irmãos, que Ele venha nos ajudar a ser transformados, a fazer a vontade dEle e a chegar ao verdadeiro arrependimento. Porque quando nós verdadeiramente nos arrepender de tudo aquilo que não agrada ao Senhor, que Ele venha nos mostrar. Porque o Espírito Santo nos incomoda, mas tem coisas que nós nem mesmo sabemos. Que você possa pedir ao Senhor: Senhor, faça com que o Espírito Santo me incomode naquilo que não te agrada, naquilo que eu estou fazendo que não está sendo a tua vontade. Irmãos, a minha vida cristã é difícil. A minha vida dentro do meu lar está sendo difícil, não é uma vida fácil. Muitas das vezes eu olho e digo: Senhor, cadê o Senhor? Mas eu vejo Ele, muitas das vezes no mesmo momento que eu questiono, eu vejo a misericórdia dEle na minha vida. Eu vejo o quanto eu sou amada. Como disse aqui assim, eu não mereço, mas Ele me amou e me escolheu mesmo assim. Assim é cada um de vocês, irmãos. Todos vocês, cada um de vocês. Não acham porque eu não sei ler, eu não sei falar, que você não pode fazer a obra de Deus. O ID do Senhor é para você. O ID do Senhor é para mim. O ID do Senhor é para todos. Falar do Evangelho, pregar o Evangelho, não só aqui no púlpito, mas lá fora, para aqueles que a gente sabe que precisa, que necessita. Muitas das vezes, irmãos, Deus dá a oportunidade de nós falarmos dele e nós ficamos com vergonha. Diz: não, Senhor, não vou falar não, tem muita gente, vão me criticar, vão zombar de mim. E ali naquele momento,
assim como Pedro, nós negamos ao Senhor. Então que nós possamos aprender e pedir a Ele, assim como eu pedi, irmãos. Eu disse ao Senhor: eu posso estar passando, Senhor, a luta que eu tiver dentro do meu lar, mas quando eu chegar na tua casa, eu vou para te adorar. Aleluia. Eu não vou para remoer o que eu estou passando. Eu não vou para remoer as coisas que eu estou sentindo. Mas quando nós chegamos aqui, irmãos, é para adorar a Deus. Aleluia. O culto foi feito para adoração ao Senhor. Aleluia. E muitas das vezes nós queremos que o culto seja para adoração do nosso ego. Nós queremos que a palavra seja para nós. Nós queremos que a palavra seja bonita. Mas quando a palavra é de exaltação, quando Deus puxa um pouquinho na orelha, nós saímos chateados, saímos zangados com o pregador. Ai, o irmão pregou muito pesado. Não, irmãos. Quando Jesus puxar a nossa orelha, sinta-se feliz, sinta-se alegre, porque a palavra de Deus diz que Ele corrige aquele que Ele ama. Então, se Ele está nos corrigindo ainda, é porque Ele nos ama e porque ainda temos jeito, porque só vai acabar e a esperança só vai terminar quando Jesus voltar, e nós não sabemos que dia é esse. Como disse a irmã, Jesus está às portas. Glória a Deus. E não temos que nos preparar. Muitas das vezes, irmãos, ouvimos as pessoas dizer: nós vamos nos preparar que Jesus está voltando. Não, já devemos estar preparados. Glória a Deus. Porque Ele pode vir quando eu terminar de pregar. Ele pode vir quando a gente fechar os olhos, porque a palavra de Deus diz que é no piscar de olhos. E se tiver algo, irmãos, fora do lugar, quando Jesus voltar, nós iremos ficar. Então que nós possamos, irmãos, nos consertar. Quando lá na palavra, quando o pastor lê toda a Santa Ceia, a palavra de Deus diz: examine o homem a si mesmo. E que nós possamos nos examinar. Não é ninguém, irmãos, que precisa estar apontando você. Não é ninguém, não precisa pastor estar dizendo: irmão, mude nisso, irmão, mude naquilo. Porque nós sabemos, irmãos, onde erramos. Às vezes precisamos que alguém abra os nossos olhos. E se isso acontecer, irmãos, ficamos felizes. Fique feliz, fique alegre. E tente obedecer a palavra do Senhor Jesus. Tente não, obedeça. Porque duas coisas, como disse aqui a palavra, que nós precisamos fazer. É uma ordenância de Deus. É obedecer e pregar o Evangelho. Não temos escolha. Essas duas escolhas Deus não nos deu. São ordenanças. Para servir a Ele, primeiro temos que obedecer. Seguir o que Jesus nos manda. E segundo, pregar o Evangelho. Glória a Deus. Amém? Até aqui o Senhor tem me dado. Eu agradeço a Deus pela oportunidade. Agradeço a Deus por eu não estar tremendo. Agradeço a Deus por eu não ter chorado. Mas que o Senhor Jesus possa, irmãos, nos converter todos os dias. E que Ele possa nos ensinar o ID. Levar a palavra dEle. Porque quando eu falo pregar, irmãos, não é aqui, como eu falei, não é aqui na frente não. É lá. Na nossa vizinhança, para os nossos filhos. A importância é tão grande, irmãos. Acho que a palavra de Deus diz que o maior ministério que Deus entrega nas nossas mãos é a nossa família. Então que nós possamos pregar para os nossos filhos, pregar para os nossos parentes, mesmo que não queiram. Eu fiquei muito feliz em ouvir do meu pai esses dias. No dia dos pais eu liguei para ele e ele disse: minha filha, cadê os pastores, minha filha? Está com 2 semanas que eles nos andam aqui e eu tenho tanta vontade de ir na igreja, mas eu não posso. E ali aquilo me encheu de alegria, irmãos, porque eu vi meu pai dizendo que quer ir para a igreja, que estava sentindo falta dos pastores. Eu disse: pai, é porque os pastores estão com uma obra missionária, estão muito ocupados. Eu imaginei, porque eles iam sumir assim, desse jeito. Então, irmãos, não há nada impossível para Deus. Se eu morasse lá ou eu tivesse transporte, eu ia tirar um dia para levar ele à igreja. Mas infelizmente eu não tenho. E nem tenho como ajudar ele.
mas o Senhor, Ele sabe todas as coisas e Ele vai preparar um dia para Ele ir para a igreja. Eu creio em nome de Jesus. Amém? Aqui eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. As palmas glorificam o nome dele. Amém. Glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Mas eu não tinha feito mais live, mas hoje o Senhor me direcionou para fazer uma live. E quando eu olhei, já tinha uma jovem pedir oração por a família. Quantas famílias, amados irmãos, o inimigo não tem destruído? Porque o foco dele é esse: é matar, é roubar e é destruir. Mas o nosso foco como servos do Senhor, como cristãos, como os pequenos cristos, como foi falado aqui no estudo da palavra do Senhor, a qual nós somos imagem e semelhança do Senhor, e a Bíblia diz que nós estamos arrodeados por uma nuvem de testemunha, a qual eles vê constantemente a nossa conduta, mas que nós vimos fazer, como a diaconisa Daniela ministrou nesta noite, que nós vimos fazer o ID do Senhor, pregar o Evangelho a estas famílias que estão sedentas, que estão sobrecarregadas, que estão cansadas. Mas o Senhor, Ele não faz acepção de pessoas, quando Ele diz a palavra do Senhor em Mateus capítulo 11, versículo 28: vinde a mim todos os que estáis cansados, os que estão oprimidos, que estão sobrecarregados, mas tomai sobre vós o meu jugo e aprenda de mim, diz o Senhor, porque eu sou manso e eu sou humilde de coração, e vós encontrará o descanso para a sua alma. Quantas almas nesse momento, amados irmãos, não estão depressivas? Quantas almas nesse momento não estão ansiosas, sem saber o que fazer? Como foi ministrado nesta noite sobre Judas e sobre Pedro, um não teve mais oportunidade, tirou a sua própria vida, mas o outro se arrependeu, anunciou o Evangelho do Senhor, e a palavra de Deus disse que quando ele saiu para anunciar o Evangelho do Senhor, mais de 3.000 almas se renderam ao Senhor. Amém, amados? Vamos se colocar de pé. Quero louvar a Deus pela vida da irmã Daiane. Amém? Seja bem-vinda em nome de Jesus. Que o Senhor continue te abençoando e te guardando onde você estiver fazendo o ID do Senhor. Amém, amados? Vamos se colocar de pé. Vamos orar. Vamos agradecer ao Senhor por mais esse culto a qual o Senhor nos concedeu, de estarmos orando, intercedendo um pelo outro nesta noite. Pai, eu elevo, Pai, os meus olhos para o monte neste momento. Da onde, Senhor, nos virá o nosso socorro? O nosso socorro, Senhor, vem do Senhor que fez os céus e fez a terra. Pai, eu quero te apresentar a vida do Marcelo, a vida da Sheila, Senhor, a sua família. Eu não sei qual é a necessidade, eu não sei qual é a luta, eu não sei qual é a provação, mas eu sei, Deus de Israel, que o Senhor não dá mais aquilo a qual nós não podemos suportar. A tua palavra diz que o mundo já és do maligno, Senhor, e o Senhor, Pai, venceu, Senhor, este mundo, e a morte o Senhor venceu e ressuscitou ao terceiro dia para nos dar, Pai, uma vida eterna, Senhor, do teu lado. Eu quero louvar ao Senhor nesta noite por cada irmão em Cristo Jesus que está aqui, por cada visitante, aqueles que não vieram esta noite. O Senhor sabe a causa e sabe, Senhor, as circunstâncias, Senhor. Quero te apresentar também a vida da evangelista Elaine, a vida do missionário Carlos Eduardo, a qual nesta noite, Senhor, está ali fazendo o ID do Senhor na cidade de Nova Russa, pregando para os jovens ali, Senhor, daquela casa de oração. Senhor, eu quero te agradecer, Senhor, por a oportunidade que o Senhor tem nos concedido de estarmos aqui quarta, sexta e domingo em Boa Esperança, e todas as quintas também fazendo o ID do Senhor, Pai, ali em Morros. Quero te apresentar Boa Esperança de norte a sul, de leste a oeste, que o Senhor possa contemplar cada morador que reside aqui nesse lugar, dando, Senhor, livramento a cada um deles, Pai, aqueles que vêm em passeio, Pai, no decorrer desses dias, Senhor, para visitar as vossas
famílias, que o Senhor possa guardar eles, Pai, aonde, Senhor, eles vêm, Pai. Eu sei que vem muitos, ó Senhor, pelos ônibus, pelas estradas nesse momento, em aviões, que o Senhor possa dar livramento, porque a alegria de uma família está com ela reunida, Senhor, e é num propósito só. Que o Senhor possa alcançar aqueles que ainda, Senhor, não abriram a porta dos seus corações, para deixar o Senhor entrar, como diz em Apocalipse 3:20, eis que estou à porta e bato. Se você abrir a porta do seu coração, eu entrarei em sua casa e ceiarei com vós e vós comigo. Queremos participar, Pai, desse banquete, desta ceia celestial, naquele grande dia. Como foi ministrado nesta noite, nós temos que apenas que anunciar e pregar, porque o dever de convencer o homem do pecado e da justiça é do teu Espírito Santo, Senhor, e Ele faz isso, Pai, perfeitamente. Ele chora, Pai, choro inexprimível, Pai, por uma alma, Senhor, que vai povoar o reino do céu. Nesta noite, conduz a tua igreja em paz, que os anjos do Senhor estejam acampados sobre cada lar, sobre cada casa e sobre cada família. Abençoa, Pai, o final de semana de cada um deles, que aonde eles for, que o Senhor possa conduzir eles, Pai, que eles estejam aqui, Senhor, no domingo, no culto de louvor e adoração, te adorando, Deus de Israel, em espírito e em verdade, e graça nós queremos te dar, em nome de Jesus, amém. E as palmas louva e engrandece o nome do Senhor. Meus amados, fechai os vossos olhos e faça assim com as vossas mãos. Que o grande amor de Deus e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as mais doces consolações do Santo Espírito de Deus esteja convosco, esteja conosco e todo Israel na face da terra. Somente aquele que crê, diga amém. Amém. As palmas louvam e agradecem o nome do Senhor. E a paz de São Jesus ao seu irmão e ao visitante desta noite, e até domingo, se assim o Senhor nos permitir, para o culto de louvor e adoração.